Buenas, amigos do campo, sejam todos muito bem-vindos ao Dúvida Rural. Eu sou o Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos para vocês informações, experiência e conhecimento daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre criação de abelhas, sobre produção de mel. Se esse assunto é do seu interesse, fique aqui com a gente, porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para falar sobre criação de abelha, sobre produção e industrialização de mel, nós trouxemos hoje como convidado Marcelo Perão, ele que é produtor rural, é apicultor, é engenheiro florestal e tem mais de 20 anos de experiência na área. Marcelo Perão, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui e contribuir e falar um pouco sobre esse ser tão precioso que é as abelhas, né, e a produção que elas nos fornecem. Muito bem, Marcelo, para que a gente possa começar a nossa conversa, eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco da tua história como produtor rural, como apicultor e um pouco da história da criação da empresa de vocês também, né, que é o Mel São Brás. Gostaria que tu contasse para a gente um pouco dessa tua trajetória. Certo. O Mel São Brás, né, é uma empresa que começou com meu pai, né, sempre foi um apaixonado por abelhas. Na verdade, meu avô, né, tinha algumas colmeias, meu pai, desde de novo, ficava observando as abelhas chegarem nas colmeias. Então, sempre teve essa paixão, e quando ficou mais velho, eu ajudava, né, o meu avô, no caso, e depois começou a produzir suas próprias caixas, né, e colher mel. Daí casou com a minha mãe, que também era do interior, e também tinha algumas caixas, então com o sogro dele, começaram a produzir. Daí ao longo do tempo foram aumentando, né, o número de colmeias. Ele ia para o campo, a minha mãe inclusive ajudava, então ela fazia fumaça no campo, né? Então, e foram aumentando, né? Na época ainda eles colhiam o mel no próprio apiário, tinha umas casinhas de madeira com tela, então colocava uma lona no chão lá e colhia o mel lá numa bacia, né? Desoperculava lá, ainda já tinha uma centrífuga, então não era mais espremido já na época. E colhia o mel ali, centrifugava, guardava na época em latas, né? E já levava o mel pronto e já devolvia as melgueiras que tinha centrifugado para a própria colmeia. Então, no mesmo dia, fazia todo o serviço. Então, minha mãe auxiliava e eles foram crescendo. Depois, o pai aumentou o número de colmeias e foi indo. Então, daí, todo o mel que ele produzia, ele vendia para entrepostos que exportavam o mel, né? Essas grandes empresas. E daí em 2004 vou agregar valor. E conseguiu sim, Sistema de Inspeção Municipal, onde ele começou a comercializar nos mercados e padarias, né, e lojas de produtos naturais aqui de Lages. Daí em 2016 ele me convidou para trabalhar diretamente, né, eu sempre auxiliei desde criança, eu e minha irmã, né, no meio, mas efetivamente trabalhar com ele. Então a gente começou e daí vamos ampliar. Então compramos mais algumas caixas, produzimos, ampliamos o número de colmeias e eu fui atrás do SIS, Sistema de Inspeção Estadual, para vender fora de Lages, né? A gente conseguiu e depois, ali em 2020, eu fui atrás do selo Arte. Então é um selo que a empresa produz seus produtos de forma artesanal e familiar. A gente conquistou esse selo. Então hoje a gente pode comercializar nosso mel a nível de Brasil, né, e nossos outros produtos. E por último a gente conseguiu o IG, né, que é selo de indicação geográfica, do mel de melato da Bracatinga. Então basicamente essa daí é a história. Essa história que bacana, né? Então desde pequeno já nessa lida do mel, já acompanhando os pais. Eu lembro que na minha época de infância, né, quando eu ajudava também nessa produção, eu lembro que a gente ia a cavalo, tinha a pessoa que ia tirar o mel, que ia fumegar nas caixas, e a gente, né, como era mais pequeno, a gente ia a cavalo para trazer os sacos, né, com aquelas latas de banha de 20 quilos, cheia de mel, né, para espremer em casa, mas espremia em casa durante a noite, durante a madrugada, que era a época em que
as abelhas não estavam ativas, né? Então, eu lembro muito bem que quando criança era dessa forma. E hoje em dia a produção de mel, a criação de abelha evoluiu bastante, né? Como é que tu vê essa evolução hoje na questão de industrialização do mel? Eu gostaria que tu falasse um pouco hoje sobre a modernização dessa atividade, né? Sobre o que o produtor hoje tem, né, a seu dispor para que ele possa produzir um mel de qualidade. Como é que tu vê essa evolução na produção de mel? É uma evolução muito boa e benéfica, né? Então, digamos, as normas vieram, né? E a gente tem que, digamos, cumprir. Então, para que o mel tenha uma qualidade, né? Então, imagine, antigamente espremido na mão, né? A qualidade peca, né? Então, hoje em dia tem que ser... A gente tem que, por exemplo, construiu lá, né? Fez um barracão, né? Grande, depois a gente foi pro estado. E teve que fazer tudo um fluxograma, tudo uma parte de onde chega o mel e onde sai, questão de para evitar contaminação. Tem que passar as melgueiras por um óculo, por exemplo, né? A pessoa não pode entrar, senão para entrar tem que dar a volta, passá-la por um limpa-botas. Então tem toda uma normatização, né? As paredes têm que ser lavável, impermeável, o material todo de inox, aço 304, então, que é um material até relativamente caro, mas assim, tudo para melhorar a qualidade do produto, né? Então, eu acho que a pessoa que quer ir para esse meio vender, né, no varejo, acho que tem que se adequar às normas, né? Que nada mais é para beneficiar os clientes, né? Com mel de qualidade, né? Sem contaminantes. Então, acho que é o caminho. Eu acho que tudo isso reflete na qualidade do produto, né, Marcelo? Como a gente estava conversando há um tempo atrás aqui com a Kelly Scherer, que é especialista em inspeção, em produtos de origem animal, né? Tudo que tu faz hoje na tua propriedade, né, tem reflexo no teu produto. E hoje o consumidor é quem determina que tipo de produto ele quer, né? Ele quer um produto de qualidade, ele quer um produto... Ele paga mais por um produto inspecionado, por um produto que tem um selo, por um produto que tenha aquelas características que a normatização determina. Eu gostaria que tu falasse também um pouco sobre essa questão, né? Sobre os selos que vocês têm hoje no Mel São Brás, sobre o processo, né, que foi para a obtenção desses selos. E como é que você vê hoje a venda do teu mel no mercado por conta dessa certificação, por conta dos selos que vocês adquiriram, por conta de ter um mel inspecionado, por conta de ter um mel diferenciado, né? Por conta de ter esse tipo de produto disponível no mercado? Certo. Na verdade, que nem a gente fala, né? A gente tem todo um custo, né? Teve já de um investimento e um custo que a gente tem mensal, né? Para a gente ofertar aos clientes produto de qualidade. Então, o pessoal às vezes, mas o mel está muito caro na gôndola, mas ninguém sabe o valor que tem por trás, né? E o trabalho. Então, hoje a gente faz análise do mel, né, com uma periodicidade, né? Para ver se está tudo conforme. Eu meço a umidade do mel para ver se está abaixo do que a legislação pede. Então, a gente tem todos esses custos. Tem que mandar o mel para o laboratório. Então, a gente faz todas as planilhas e acompanhamentos, né, da parte fitossanitária ali, a parte de qualidade do mel, né? Então, para ver se tem algum contaminante ou não, se está tudo de acordo, né? Então, o pessoal, mas lá o fulano vende bem mais barato. Na beira da estrada tem lá num pote de Nescafé lá bem mais barato. Mas e a qualidade daquele mel? Como é que foi feito? Como é que foi produzido? Teve todos os procedimentos operacionais, toda a parte de... A gente tem os PACs, que é os programas de autocontrole. Então, que a gente preenche, tem que ser tudo certinho. Então, isso faz com que a gente produza um produto de qualidade para ofertar para os clientes e que, consequentemente, a gente conquistou os selos, né? Então, o Selo Arte foi um trabalho como parceria com a SEDASC, né? Que é a que nos fiscaliza. E a gente conquistou isso. Então, a gente já tinha bem estruturado, né? Já que o Estado já pedia, então não foi tão difícil de conseguir. Mas a gente teve que fazer algumas adequações, como a numeração de colmeias no campo, para que se enquadrasse como um produto artesanal e familiar, né? Então, foi um selo que foi criado com o intuito de fazer com que os pequenos, né, alcancem maiores mercados, né, até nível nacional. Então, quem tem um municipal também pode vender no estado.
e eu acho que isso é bem bacana. E o selo de indicação geográfica, a gente participou desde o início, né? E está dando credibilidade e conhecimento para esse mel tão precioso que é o mel de melato da Bracatinga, né? Pois é, o mel de melato da Bracatinga, um tempo atrás, não tinha valor nenhum, né, praticamente. Então, era um mel que era quase que descartado, né? Não se via valor no mel da Bracatinga. E o mel da Bracatinga já foi considerado, por mais de uma vez, inclusive, o melhor mel do mundo, né? Através de congressos na Alemanha e de outros congressos, o mel de melato da Bracatinga apresentou valores medicinais, né, ao ponto de ser considerado já por várias vezes o melhor mel do mundo. Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essas características, porque o mel da Bracatinga é um mel um pouco que possui uma certa particularidade na produção. Então, gostaria que tu falasse um pouco desses detalhes, o que é que diferencia hoje o mel de melato da Bracatinga de um mel floral, por exemplo? Quais são essas diferenças? Por que o mel da Bracatinga hoje é tão valorizado no mercado? Certo. O que nem você comentou, Alex, ele era o patinho feio, né? Era um mel que o pessoal jogava fora quase. E hoje é o nosso ouro negro, que eu falo, né? Um mel super valorizado, com propriedades muito benéficas. Então, até meu pai conta a história que o meu avô, na época ali do inverno, para a saída da primavera, né? Em anos pares, né? Que é o ano de produção do mel de melato. Falava que ia fazer a limpeza das caixas. O que era a limpeza das caixas? Era tirar esse mel escuro, que era o mel de melato da Bracatinga, que poucos conheciam. E até que os alemães começaram a comprar todo o nosso mel, né? Importar, e acabaram conhecendo o valor, né, desse mel e deram valor. Então, hoje é um mel super valorizado, um mel com propriedades medicinais maiores que o mel floral. Então, ele é um mel extra floral, ou seja, não é do néctar das flores. Ele é produzido através de uma associação entre a cochonilha, que é um inseto que preda, digamos, a árvore, que é a Bracatinga, e ela suga a seiva elaborada da Bracatinga e solta um líquido adocicado, que é o famoso melato, que muita gente no pote confunde com melado, né? Melado é de cana. Uhum. Por isso o mel de melato da Bracatinga. Isso, por isso o mel de melato da Bracatinga. Então, que o melato, se a pessoa colocar lá no Google, vai ser provendo uma secreção, né, uma exsudação. Então, a cochonilha secreta esse melato, forma umas gotículas na ponta, a abelha coleta essas gotículas, leva para colmeia, faz todo o processo ali dela e produz esse maravilhoso mel. Que é um mel mais concentrado, pode-se dizer assim, um mel com mais presença de minerais, é um mel que tem essa particularidade? Isso, ele é um mel riquíssimo em minerais, né? Por isso também da coloração escura, rico em potássio. É um mel que tem propriedade antioxidantes contra o envelhecimento de células. Ele é bom para regulação de sono. Ele tem várias propriedades benéficas que o pessoal ainda está estudando, né? Como é um mel, digamos, que o pessoal não conhece há muito tempo, assim como o mel diferente do mel floral, né? Então o pessoal ainda está fazendo os estudos, mas já é comprovado que é muito benéfico. Tem propriedades, compostos bioativos. É um mel excelente, né? Bastante completo. Bastante completo. E outra coisa, ele tem também menos teor de glicose e frutose. Então, quem é diabético, né, claro, com todo o controle, pode consumir mais esse mel que o mel floral, por ele conter menos glicose. Até porque ele não cristaliza, né, devidamente por isso. Porque a cristalização do mel é a separação da glicose com a frutose. Como ele tem menos, ele acaba não cristalizando. Então, ele tem que ficar sempre líquido, né? Diferente do mel floral, que cristaliza. Mas não é porque ele cristaliza que é um mel de menor qualidade, né? É justamente o contrário. O mel puro é um mel que cristaliza, é isso? Isso. O mel floral, né? Mel floral. Diferente da Bracatinga. É obrigado a cristalizar com o tempo. Alguns mais rápido, outros menos. No inverno, a cristalização é mais rápida, por causa que quanto menor a temperatura, mais rápida a formação dos cristais. Então, é um processo natural do mel. Tem gente que, o mel cristalizou, açucarou, que nem eles falam, não é mel misturado a açúcar. Pelo contrário, é o mel puro. Se não cristalizar, pode ser um mel queimado, levou a mais de 100 graus, o mel não forma mais os cristais, e aí você vai estar consumindo apenas um alimento doce, né? Perdeu todas as propriedades benéficas. Então, a cristalização é normal, você coloca em banho-maria, ali, 40 graus, ali, ele volta ao estado líquido, depois de um tempo ele é obrigado a cristalizar e vai cristalizar novamente. Não sendo o mel de Bracatinga, então o mel puro floral ele vai cristalizar. Isso é mesmo. Extremamente normal. Então, o mel de Bracatinga hoje é o carro-chefe de vocês, hoje é o produto que mais
traz visibilidade hoje para o Mel São Brás? Isso. Hoje é o nosso diferencial, na verdade, né? Porque, assim, além de ele ocorrer só no sul do Brasil, né? No Planalto Sul brasileiro, inclusive a indicação geográfica é a indicação geográfica do mel de melato da Abracatinga do Planalto Sul brasileiro. Ele só ocorre nos 3 estados do sul, no norte só do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. E mais 80%, 75% é Santa Catarina. Então são em altitudes acima de 800 metros, onde tem a Abracatinga, né? A árvore. E em locais que produzem, que tem a cochonilha que faz essa associação, né? Tem locais, municípios vizinhos aí nossos, como São José do Cerrito, Campo Belo, Capão Alto, que tem a Abracatinga, porém quase não tem árvores predadas pela cochonilha e aí não produz esse mel. Então é um mel diferenciado que nem todos produzem, por isso que a gente comentou. Então para nós é o nosso carro-chefe, né? E todos procuram daí. Eu acho que isso é, de certa forma, um orgulho para a nossa região, porque tem um mel que é característico dessa região, um mel que já foi considerado o melhor mel do mundo produzido aqui, né? Então, isso traz autenticidade, né? Isso traz, como eu comentei com a Kelly um tempo atrás, né? Isso traz visibilidade e credibilidade para aquilo que é produzido aqui na nossa região. Eu acho que esse tipo de produto, né, só eleva o nome não só do que é produzido aqui, mas eleva também a cultura, eleva uma história, né, do povo da Serra Catarinense. Eu acho que isso só agrega ainda mais valor àquilo que a gente tem aqui. E eu gostaria que tu falasse para a gente como é que hoje aquele produtor que já trabalha com mel, como é que aquele produtor que vendo essa tua história, que ouvindo a gente e pensando em melhorar a sua produção ou pensando talvez em iniciar, né, na criação de abelhas, na produção de mel, por onde esse produtor, né, que ainda não começou deve começar e o que aqueles que já produzem pode fazer para melhorar a sua produção. Eu gostaria que tu entrasse um pouco nessas questões aí de início, né, de atividade, porque eu sei que para chegar onde vocês chegaram, passaram por muita coisa, né? Eu acho que é bastante difícil chegar nesse ponto que vocês estão hoje, mas para aqueles que querem começar, eu acho que isso traz bastante experiência de quem já passou por grandes dificuldades, né? Passou por diferentes safras. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente, para aqueles que querem começar, por onde devem começar essa atividade. Certo. A apicultura quem começa a trabalhar depois fica apaixonado, né? Porque as abelhas, né, a organização delas, você fica fascinado, assim, porque se o ser humano fosse 10% do que são as abelhas, a organização, o trabalho que elas fazem, nossa, ia ser muito diferente. Então, é uma atividade apaixonante, né? Que a pessoa que quer começar, acho que tem que meter a cara, tem que estudar um pouco, conversar com alguém capacitado também, né? Ter alguma consultoria, porque é uma atividade que não é fácil. Então, eu e o meu pai, a gente sempre fala, a gente todo dia está aprendendo com as abelhas. Então, ninguém sabe tudo. Então, é uma escola. Então, a pessoa acho que tem que se capacitar, primeiramente, porque não adianta você ter um dinheiro para investir, vou comprar 100 colmeias lá e que o mel está dando dinheiro, por exemplo. E você não saber fazer os manejos, tudo corretamente. Então, daqui a pouco vai dar 2 anos, você vai deixar na mão do caseiro lá, coisa e tal. Daqui a pouco você está sem abelha, não está produzindo mel, porque você não fez todos os manejos, toda a parte correta que tem que fazer. Por isso que tem que se capacitar, estudar um pouco para conhecer. E não apenas, vou investir, tenho dinheiro, vou lá, vai pegar os enxames lá e vou colher mel. Então, eu acho que começa por aí. Mas é uma forma alternativa de renda, né? Você começa ali com uma caixa, 2, vai aumentando, né? Tem o custo de aquisição do material e depois você pode vender o mel, né? Para grandes, no atacado, né? Para outras empresas. Outra forma de renda também pode ser a questão de locação de caixas, mas isso eu acho que quando já tiver algum número de colmeias maior, né? Para pomares, né? Que eles pagam para as abelhas polinizarem. E também os produtores que têm sua propriedade, não querem, têm medo de abelha, alguma coisa, eles podem arrendar para quem produz. Nós, por exemplo, temos hoje 28 arrendos em locais diferentes. Então, a gente paga um número, né, de quilos por colmeia
e deixa num cantinho lá, coloca um local, né, longe das benfeitorias, né, e não atrapalha, a pessoa tem uma renda no ano, né, com essas abelhas arrendadas. Então, a abelha e gado convivem tranquilamente, né, só não pode deixar algum animal preso próximo, né, mas ali livre, ali, sem cercar a área, tudo, é bem tranquilo. Muito bem, para você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com o Marcelo Perão, estamos falando sobre criação de abelhas, sobre produção de mel. Para você que tem sua atividade ou pretende industrializar o seu mel, pretende investir ainda mais nessa produção, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar este vídeo com aqueles que também possam ter interesse nesse assunto. Marcelo, tu comentou ali sobre aqueles produtores que querem iniciar, né, que tem outros tipos de benefícios com a criação de abelha. Um deles é oferecer serviços de locação de caixas, por exemplo, para pomares. A abelha é um importante polinizador. Seria essa, então, a função desse tipo de serviço? Tu locar caixa de abelhas para aqueles que pretendem potencializar a polinização nos pomares? É essa uma alternativa para quem quer começar com essa criação ou para aqueles que já têm essa atividade em curso na sua propriedade? Isso. É uma outra forma de renda, né? O pessoal aí que produz maçã e que tem os seus pomares precisam da polinização e a abelha é responsável por, não sei até o percentual, mas é quase 90% dos pomares de maçã. Então ela é imprescindível, né, para que se produza os frutos. Então o pessoal paga para os apicultores largarem algumas colmeias lá durante 2 meses ali na época, né, para que gere bastante frutos. Então os caras pegam 100, 200 caixas, se você tiver, você faz uma renda boa sem apenas tendo serviço de levar e depois de buscar essas colmeias, né. E na nossa região, acredito que isso tenha uma tremenda importância, né? Dado a quantidade de pomares que a gente tem, não só aqui, né? na região de Lages, São Joaquim, mas ali para Fraiburgo também, né? Uma região que trabalha bastante com maçã. Outra possibilidade que o produtor tem é de arrendar espaço, né? Para aqueles apicultores que já estão com a atividade bem desenvolvida. Isso acontece também. Como é que funciona esse tipo de parceria entre... Vou usar vocês como exemplo, né? Entre a São Brás, por exemplo, e um produtor que tem uma área lá que queira destinar essa área para a criação de abelhas, mas de forma que ele arrende essa área, arrende esse espaço para aqueles que já possuem uma atividade. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa parceria? O produtor recebe em dinheiro, recebe em quilo de mel. Gostaria que tu detalhasse um pouco para que a gente possa passar para aqueles que estão nos acompanhando como é que funciona, como é que o produtor pode ter uma renda sem que ele seja o responsável, né, direto na criação de abelhas. Certo. Que nem muitos proprietários, né, tem seus terrenos na sua propriedade e tem medo das abelhas, né? Então, não vou conseguir obter renda porque eu não vou produzir, que eu tenho medo do ferrão das abelhas. Então, a alternativa, eles podem arrendar, que nem você mencionou, um espaço que, digamos, pequeno, né, onde você vai pôr as suas colmeias. Pode ser em vários locais do terreno, dependendo do tamanho, né? Então, a gente vai lá como apicultor, vai lá, o produtor quer arrendar o seu terreno. A gente primeiramente vai lá olhar, ver como é que é o pasto apícola que a gente fala, né, para ver se tem árvores que produzam néctar, que produzam mel. Então a gente avalia isso e aqui no nosso caso aqui, a gente também olha ver se tem bastante bracatingais, né, para produzir além do mel floral, o mel de melado da bracatinga. Então são os 2 pontos que a gente sempre leva em consideração. É muito bom para mel floral, mas não é tanto para bracatinga, mas a gente coloca. Não tem nada de bracatinga, daí depende do conversa, podemos pagar uma renda, mas paga um pouco menos por colmeia. Tem os 2 ali, então a gente vai pagar o preço que corresponde para produzir os 2 tipos de mel, né? Então a gente faz essa parceria. Hoje a gente trabalha com quilos por colmeia. Então, tem locais que é 1 quilo por caixa por ano. A gente trabalha com 2,5, depende até 3 quilos por colmeia por ano.
Então isso a gente faz, né, um acordo ali, um contrato, né, de arrendamento, e no final do ano, né, a gente paga esses arrendos. Então colocou 30 caixas, que normalmente que a gente coloca é 2 quilos, a pessoa vai receber 60 quilos de mel. Então, você mencionou se é em mel ou em dinheiro, daí depende do produtor. Tem uns que querem receber mel, tem uns que querem receber em dinheiro, tem uns que querem receber um pouco em mel, um pouco em dinheiro, então vai da conversa com o apicultor. Vai do acerto, vai da parceria, né? Isso. Tem uns que querem, dá uns 10 quilos aí só para consumo próprio, o resto eu quero em dinheiro. Tem muitos que querem só em mel, que depois vão vender para os parentes, vai agregar valor. Então, né? Então é mais ou menos isso. A vantagem para o produtor rural é que nesse caso ele não precisa se incomodar com nada, né? A área inclusive não precisa nem ser cercada, até porque cercar eu acredito que possa ser um perigo no caso de quem lida com pecuária, né? Porque tu tem uma área cercada hoje, onde tem várias caixas de abelha, uma vez que o gado entre nesse cercado e tenha dificuldade para sair, eu acho que isso pode gerar um grande prejuízo para o produtor. Eu acho que então nem com cerca o produtor precisa se preocupar. Eu acho que até nem é aconselhável que se cerque essas áreas. Gostaria que tu comentasse um pouco sobre essa estrutura, como é que é feita essa estrutura da montagem para que tu possa colocar as caixas de abelha nesses lugares que vocês arrendam, para que o produtor possa ter uma ideia. Na minha propriedade eu quero arrendar, mas como é que vai ser? Será que é perigoso ter essas caixas de abelha muito perto da casa? Será que é perigoso para os animais? Como é que é essa relação das abelhas, por exemplo, com o gado, com os animais que o produtor tem na propriedade? Certo. Na verdade, assim, não pode ser próximo das benfeitorias, da residência, né? Até porque vai ter as pessoas, tem cachorro, então é perigoso. Então, você é um local afastado, né? Longe de benfeitorias. A gente instala lá o apiário, os nossos apiários são fixos, então a gente vai lá, coloca uns cavaletes lá, a gente enterra no chão lá e coloca a caixa bem alta do solo para evitar predadores como tatu e outros, né? Então instalou as caixas lá, fica lá sempre, né? Então fica um canto isolado, a gente só vai lá fazer os manejos e as colheitas, né? Então o proprietário não tem problema nenhum. O gado, que nem eu comentei, ele convive tranquilamente. Você já mencionou, não deve se cercar, senão é perigoso. O gado entra lá, depois não consegue sair. Infelizmente as abelhas não podem matar esse animal. Então deixa aberto, eles passam no meio, bate algumas caixas, a gente chega às vezes no apiário, tem uma tampa caída, uma telha que o gado bateu, só que a gente já amarra as caixas para evitar de elas caírem, né? Só decai a cobertura. Às vezes convive tranquilamente. Então fica lá num canto, tem alguns, questão de roçadas, por exemplo. Não, mas eu tenho que roçar meu terreno, né? Daí lá perto das abelhas eu não vou. A gente faz uma parceria que num raio X a gente mesmo roça, então a gente vai com os macacões, né? Com todos os EPIs e roça esses apiários, então deixa limpinho também, né? Para não daqui a pouco tá só virado em mato, só o local próximo à caixa, né? Muito bem, para você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com o Marcelo Perão, falando sobre produção de mel, sobre criação de abelhas, sobre como o produtor rural pode fazer uma parceria com apicultores. Se esse assunto é do seu interesse, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos acompanhe através das nossas redes sociais e deixe também as suas dúvidas nos comentários. Se a gente não puder solucioná-las aqui, nós entraremos em contato com vocês através do nosso WhatsApp, responderemos as suas dúvidas. Será uma imensa satisfação para a gente poder solucioná-las. E outra dúvida que eu tenho, Marcelo, é em relação ao clima. Eu acho que tu trabalhar hoje com criação de abelhas, acho que o clima influencia bastante na safra, mas influencia também na nossa região em função das baixas temperaturas. Como é que funciona essa produção, essa criação, quando chega uma época de inverno? Porque no inverno as abelhas têm uma atividade reduzida, mas é importante que ou o produtor rural ou o apicultor tenha um certo cuidado nessa época. Como é que é o tratamento com a criação de abelhas? Como é que é o tratamento nessa época de inverno, nas épocas mais frias? Como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham com as abelhas nessa época?
Então, a abelha você tem que fazer os manejos corretamente, né? E um dos manejos é na parte da entre-safra que pega o inverno, né? Então, a gente, como tem um inverno muito rigoroso, após a safra, né, que a gente colhe o mel, vai ter escassez de alimento e de pólen, né? Então, muitas poucas flores, né, devido ao tempo, e a abelha fica sem a parte proteica, que é a parte do pólen, né? Então, o que acontece? A gente sempre deixa uma reserva de mel, né? A gente colhe o mel, deixa no ninho, nunca mexe, e deixa sempre 5 quadros ali na melgueira. Então, ela fica com a parte energética, que é o mel, para continuar trabalhando. Só que a parte proteica, que é do pólen, né, que na verdade é o alimento das larvas, até se tornar abelha, fica muito reduzida. Então o que acontece? O enxame pode perecer, porque vai diminuindo o número de abelhas, ele pode morrer, né? Então vai ficar poucas abelhas, né? Não vão conseguir esquentar, inclusive as larvas, e você pode perder o enxame. Então o que acontece? Tem que fazer o manejo de inverno. Então ali quando acabou a safra, tá chegando o inverno rigoroso, a gente vai lá, reduz o alvado. O que é o alvado? É a entrada da caixa onde as abelhas entram. Então a gente reduz, coloca uma madeirinha, deixa só 2 ladinhos no cantinho, né? Para poder ventilar a colmeia também e para não entrar muito frio. Isso já é uma forma de protegê-las. E a gente dá alimentação. Então a gente faz um bife proteico, que a gente fala, que se utiliza extrato de soja ou levedura de cerveja, ou o que tiver mais teor de proteína, mistura com mel e um açúcar também, o VHP, que é menos industrializado, faz um bife sólido mesmo e coloca lá num alimentador de cobertura, e as abelhas depois se retornam lá, depois de 20, 30 dias não tem mais nada. Então elas consomem isso e acabam mantendo o enxame forte. O que acontece? A abelha viu que tem proteína, ela continua fazendo postura, botando ovos, e o enxame sempre vai tendo um número razoável de abelhas para poder aquecer a colmeia e não perder o enxame. Chegou na primavera ali, onde vai começar a sair as floradas, o enxame já está preparado com bastante abelhas para campeiros para ir a campo. É como se tu estivesse preparando o enxame para o trabalho. Isso mesmo. Digamos assim, mantendo uma quantidade de abelhas razoavelmente boa durante o inverno, para que na primavera elas já estejam, né, com toda a disposição para trabalhar. É mais ou menos essa a ideia de manter o enxame durante o inverno alimentado. Isso mesmo, daí você já entra na safra com uma população boa, né? Por exemplo, você não alimentou no inverno, ou demorou para alimentar, daí o enxame vai estar fraquinho até a rainha fazer a postura, até nascer as abelhas, até elas virarem campeira, que demora 21 dias para ir lá coletar néctar, né? Então, às vezes, você já perdeu uma florada. Então, quanto antes você fazer todo esse manejo, toda essa alimentação, você já entra no forte da florada com bastante abelhas já produzindo. Se você deixar agora que saiu a primavera, já está florescendo lá, agora que eu vou alimentar. Até a rainha fazer postura, nascer uma abelha que leva 21 dias, e depois para ela virar campeira, você já perdeu, bem dizer, a florada. Então você acaba perdendo aquele néctar disponível, né, que poderia ter produzido mais mel. Tu ganha então aí cerca de 30 dias na produção, mais ou menos? Isso, você acaba antecipando e acaba ganhando um bom tempo quando o forte da florada, né? E o resultado vem em quilo de mel. Isso mesmo. Bacana. Marcelo, eu gostaria que tu comentasse com a gente aí também um pouco das dificuldades nessa época de florada, né? Porque, como a gente falou, que o clima influencia bastante, as baixas temperaturas influenciam no inverno. Como é que tu tem visto aí, quais são as dificuldades que tu tem visto nessa época da florada? O que é que pode acontecer de imprevisto nessa época, que pode ocasionar algumas perdas na produção, algumas dificuldades na produção de mel, por conta de alguns imprevistos que acontecem durante a florada? Gostaria que tu comentasse alguma coisa sobre isso. O que é que tu tem percebido em relação às ações do clima sobre a floração? Na verdade, fazem alguns anos, já 2 assim, mais fortes, os 2 últimos anos, que a produção deu bem baixa aqui na nossa região. Fato este devido às chuvas na primavera. Então a gente alimenta, faz todo o manejo, o enxame está forte, mas o tempo não colabora, né? É uma causa que a gente não consegue mexer, né, e alterar, mas as chuvas prejudicam muito, porque as abelhas não conseguem sair para trabalharem, né, para buscar néctar, e também ficam só dentro da colmeia se alimentando, né? Então o estoque que ela poderia ter ou fez, ela acaba comendo, né? Então não trabalha, fico, digamos, dentro da colmeia e vão consumindo esse mel. E
isso acaba prejudicando bastante. Então, por exemplo, esse último ano que passou, que choveu outubro, novembro, bem dizer, o ano inteiro, né? Então prejudicou muito a safra da primavera. Porque daí não puderam trabalhar. Muitos também, a chuva, se for com vento, acaba caindo as flores e lava ali e não produz néctar também. E assim como já teve um ano que eu lembro que a gente não produziu mel devido à seca. Então a seca foi tão grande que não deu néctar nas flores. Então são os extremos, sempre é muito ruim para isso. Então a gente depende do clima para ter uma boa produção, né? Então eu digo que são os pilares, né? Manejo, enxame forte e pasto apícola. Condições, né? Favoráveis climáticas. E as condições favoráveis climáticas. Eu acho que tendo esses fatores aí tudo redondinho, vai ter uma ótima produção. Caso algum desses não esteja, vai ser prejudicado. Aí nesse caso eu acho que entra a resiliência do apicultor, né? De saber que começar uma atividade como essa, nem sempre você terá anos que são tão favoráveis assim à produção de mel, né? E pode ser que esses anos sejam consecutivos e que você esteja preparado para essas fases. Acho que esse talvez seja o grande desafio do apicultor hoje, que já está na atividade, e também daquele que pensa em começar, né? Isso é que nem uma cultura anual, né? Tem anos que você não vai colher, então o mel é a mesma coisa, depende do clima. E tem anos que você não vai colher nada ou muito pouco. Então, a gente, como já tem uma estrutura já bem adequada, a gente sempre tenta fazer um planejamento para ter mel, né? Porque a gente tem que atender os mercados. Mas, por exemplo, um pequeno produtor aí não colher o mel não vai produzir nada, não vai ter só renda, né? Se depender só disso. Então é uma atividade que depende muito da parte climática. Bacana, mas Marcelo, eu gostaria que tu deixasse para a gente aí como considerações finais a tua opinião sobre como o produtor rural hoje que já tem a sua atividade, como aquele que quer melhorar a sua atividade, como aquele que quer iniciar, né, na criação de abelhas. Gostaria que tu deixasse, né, na tua opinião, né, em função dessa tua trajetória, quais são os pontos principais que ele deve tomar atenção hoje, né, ao pensar em criação de abelhas, em produção de mel, em talvez tratar essa atividade como uma atividade extremamente profissional, pensando em produzir um mel de qualidade, um mel inspecionado, um mel que chegue ao ponto de aquisição do selo arte, do selo de indicação geográfica. Assim como vocês já chegaram nesse patamar, qual é o conselho, quais são as orientações que tu poderia deixar para aqueles que querem iniciar nessa atividade? Eu acho que tem que meter a cara, que nem eu digo, e ser persistente, né? Que nem eu comentei, não entrar só com a parte financeira sem saber de nada. Eu acho que a primeira coisa é capacitação, né? Tentar entender e ver como é que funciona, né? Porque, que nem eu falei, a abelha a gente sempre está aprendendo, então eu acho que tem que entender um pouco delas, entender o manejo que tem que fazer, né? Trocar favo velho, tem N coisas que a gente tem que fazer, né, para que o enxame mantenha populoso e consequentemente, produza se o tempo colaborar. Então, acho que a capacitação, né, tem um investimento. Hoje o governo tem um incentivo muito bom, que é o kit apicultura, então tu consegue com um valor até razoável, né, com desconto bom, você comprar esse kit para quem está iniciando. Então, vai ter um fumigador, vai ter um macacãozinho, vai ter uma colmeia ali, duas, então formão, então alguns equipamentos, né, que você precisa, os EPIs e alguns equipamentos para produção de mel. Então acho que vai atrás também dessa parte, desse kit apicultura, conhecer, entender um pouco melhor para você adquirir. E eu acho que é começar e ser persistente, né, e meter a cara e tendo conhecimento, acho que vai. Acho que como todo negócio, né, parte do princípio de que tu tem que ter o conhecimento, tu tem que ter vontade também, né, tu tem que pensar que, como todo negócio, nem sempre o retorno vem tão rápido, nem sempre é fácil, né? Na maioria das vezes não é, e demora tempo, demora até que tu tenha a experiência necessária, até que tu passe por várias safras, até que tu passe por vários ciclos de alta e baixa. Acho que isso reflete muito o que o apicultor passa, né? Muito bem, para você que nos acompanhou aqui no Dúvida Rural, nós conversamos com o Marcelo Perão, ele que é apicultor, produtor rural, tem mais de 15 anos de experiência nessa área. Eu peço que, se caso ficou alguma dúvida, que você deixe essas dúvidas nos comentários, que você nos procure nossos especialistas, converse com nossos especialistas.
Busque também nosso material sobre apicultura, nossos cursos, nossos manuais. E eu gostaria aqui de deixar mais uma vez o meu agradecimento, Marcelo. Muito obrigado por todo esse conhecimento, pela tua participação aqui hoje, por ter passado tanta experiência para aqueles que estão nos acompanhando e que querem começar numa atividade de apicultura ou querem aprimorar a sua atividade. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Dúvida Rural. Alex, eu que agradeço a participação. É um prazer a gente sempre estar falando sobre as abelhas, né, e contribuindo. E que o homem do campo e o produtor aí vá atrás, aí é mais uma forma de renda, né? E é espetacular trabalhar com as abelhas também. Fora a parte, pode ser uma parte financeira também, eu acho que dá um prazer muito grande conhecer o trabalho das abelhas. Então, muito obrigado, tenho a agradecer. Muito bem, para você que nos acompanhou, este foi mais um episódio do Dúvida Rural. Eu peço que você deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, caso a gente não tenha solucionado elas neste episódio. Peço que você deixe suas dúvidas nos comentários, entre em contato com a gente através da nossa página, do nosso WhatsApp, nos procure nas nossas redes sociais e permaneça aqui com a gente. Este foi mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural.